Mas agora é hora da gente viajar, é hora de sair aqui da nossa cidade e embarcar direto para Madrid, na Espanha. O Cássio Romano está com a gente via Skype. Deixa eu ver se ele já está prontinho. Olha ele lá. Oi, Cássio! Tudo bem, Priscila? Estamos aqui. Tudo bem. Que coisa boa poder conversar um pouquinho com você hoje. Primeiro para a gente conversar dessa casa que acolhe tantos brasileiros e tanta gente, né, de todo lugar. E também porque a gente está muito curioso para saber de tudo que anda acontecendo em Madrid, na Espanha, que a gente tem visto todos os dias muitas notícias. Inclusive, eu vi uma que eu fiquei bem assustada, de ontem para hoje, quase 900 mortes já, né? Mas daqui a pouco a gente fala do Covid. Vamos falar dessa casa tão maravilhosa que você cuida. A casa aqui digamos, eu digo que a Casa do Brasil são como se fossem quatro instituições juntas. Nós temos, por um lado, a residência universitária, ou seja, pessoas que vêm estudar. Inclusive, você tem me falado, temos um estudante aí de Natal que está aqui, nesse momento, aqui na casa, o Arthur Maio Campos. Que legal! Foi um dos que ficaram aqui, embora com esse problema todo do coronavírus, ele está aqui, ele está fazendo um curso de marcha em engenharia civil. Poxa, que massa! Temos também a parte de difusão cultural, nós temos aqui galeria de exposições, temos inclusive alguns artistas norte-riograndenses que exporam aqui na casa, como por exemplo o César Reboredo, não sei se vocês conhecem. Eu amo o César, maravilhoso, que legal! O César fez aqui exposição há um tempo atrás, a Maria Amélia também, alguns outros artistas, tanto aqui do estado como de todo o Brasil, logicamente, né? Que bacana! Temos a parte também de ensino de línguas, eu vi que você estava falando um pouco aí sobre as aulas agora virtuais. Nós temos aqui, os nossos alunos estão nesse exato momento, nessa situação, porque nós damos curso de idiomas, tanto de português como língua de herança, para famílias de brasileiros que estão morando aqui, para que não percam o idioma e a cultura brasileira, como para estrangeiros que querem aprender o português, como nós queremos aprender outros idiomas, como o inglês, no caso, né? A procura pelas aulas de português de estrangeiros é grande, Cássio? Eles curtem? Olha, nós chegamos a ter 2.400 alunos em um ano. Atualmente estamos na faixa de 1.000 alunos, mais ou menos. Então, temos uma quantidade razoável. Esse curso, inclusive, é reconhecido pelas universidades espanholas. Nós fazemos parte da Universidade Complutense, que é a maior universidade da Espanha. Então, tem uma procura bastante interessante. E, por outro lado, também temos aqui a Câmara de Comércio do Brasil, ou seja, a parte empresarial. Dentro da Casa do Brasil também fazemos um pouco de enlace entre as empresas brasileiras e as empresas espanholas. Então, são essas 4 atividades: a residência, as atividades culturais, os cursos e a parte da Câmara de Comércio. Então, são essas 4 atividades que nós fazemos aqui com a casa. Enquanto você está falando, a gente está mostrou para eles aqui agora algumas imagens da casa, das exposições. Eles estavam vendo aqui, todo mundo do Rio Grande do Norte estava vendo um pouquinho dessa casa tão incrível que vocês têm, que você cuida. Já tem mais de 50 anos a Casa do Brasil na Espanha, né? Conta um pouquinho da história também. A casa vai fazer, tem 58 para ser exato. Daqui a 2 anos fazemos 60 anos já aqui na Espanha. Caramba! Já tem alguma história? Muita história! Muita história, com certeza. E muitos potiguares já passaram por lá. E a gente tem o Arthur, que está estudando lá nesse momento. Isso. Eles continuam Então, estão tendo aulas virtuais, né? Porque assim... Aulas virtuais, exatamente. Agora, com esse problema do coronavírus, aqui na Espanha, o governo foi muito estrito em deixar todo mundo realmente em casa. Hoje só se pode sair a trabalhar pessoas de necessidade extrema, ou seja, pessoal médico, a parte médica, né? A parte de segurança, esse tipo. Então, o resto das pessoas tem que ficar isoladas em casa, sem o mínimo contato entre eles. Deixa eu contar uma coisa aqui, antes da gente entrar nessa onda do Covid, que nas imagens que a gente estava mostrando para eles aqui em casa, Cássio, apareceu um show de uma banda. E eu lembro que uma amiga minha, em 2014, na época da Copa, né, de 2014, estava fazendo um intercâmbio. Ela não estava hospedada com vocês na Casa do Brasil, mas ela foi para uma festa que vocês fizeram na Casa do Brasil, com show, com banda, transmitindo os jogos, né? Juntando a turma que é brasileira também, de alguma forma, e todo mundo juntinho comemorando. Muito legal, viu? Isso que vocês nós transmitimos todos os jogos da Copa do Mundo, da última edição e da edição do Brasil também, logicamente, como você pode se imaginar. Fizemos aqui uma grande festa com shows, com
porque temos uma área de terreno de mais ou menos 1 hectare, então é bastante grande o espaço para fazer esse tipo de atividade. Caramba, é enorme, de verdade. É muito legal. A galera ainda está vendo algumas imagens. Agora, eu acho que tem muita gente curiosa em casa para saber como que faz. Eu quero conhecer, eu vou para Madrid, sei lá, em 2021 estudar, porque isso vai passar e a gente vai voltar a viajar, a gente vai voltar a passear e a turma, né, jovem e de qualquer idade vai querer estudar e adquirir mais conhecimento. Como que faz para ter mais informações? Você manda o site aí pra gente, porque tem tudo no site. O mais fácil hoje em dia realmente é através da nossa página web, né, do site, que são os 3 Ws, www.casadobrasil, que é muito simples, .es, que é de Espanha, ES, as iniciais do país. Então, entrando nesse site, pode também mandar informação através do e-mail, ver as informações que nós temos, inclusive fotografia. Existe uma visita virtual, essa visita que a Google faz virtual dentro da própria casa. Muito e legal. Várias informações e atividades que nós fazemos. Agora estamos um pouco parados por conta do Covid, realmente. Certeza. Por exemplo, se eu for estudar na Espanha, eu posso ficar hospedada na Casa do Brasil? Eu tenho que mandar, lógico, um comprovante e tal, que eu vou Sem estudar? dúvida. Eu já tô Não tem querendo... problema nenhum. É só nos mandar um e-mail e nós conseguimos aqui toda essa parte organizativa. Tem só que estudar, realmente tem que estudar. Tem que estudar, não pode ir a turismo, né, Cássio? Turismo não. Se for a turismo, pode conhecer a Casa do Brasil, né? Pode conhecer o espaço. Ó, gente, tem mais imagens aí na tela de vocês, da Casa do Brasil, desse trabalho que o Cássio faz. O Cássio, você tá há quantos anos já em Madrid, Cássio? Eu acho que quando eu vim você ainda não era nascido, eu tenho uns 35 mais ou menos. Oh, meu Deus, como ele acha que eu sou a jovenzinha, minha gente. Adorei, Cássio, muito obrigada. Não, tem a minha idade, eu tenho 35 anos, então em 84 mais ou menos você estava indo para a Espanha, para Madrid. O senador contou com muito carinho um pouquinho da sua história para mim. Deixa eu até mandar um beijo para ele, que foi o senador Agripino Maia que me colocou em contato aqui com esse querido Cássio, maravilhoso. E aí eu quero saber agora a pergunta que não quer calar. Nesses 35 anos de Madrid, de Espanha, você já tinha vivido algo parecido com o que está acontecendo agora, Cássio? Eu acho que a última coisa parecida com o que está acontecendo agora foi a Guerra Civil, foi em 1936. Ou seja, ninguém, nem eu, nem ninguém que tenha menos de que 80 anos nessa faixa, viveu esse tipo de situação que a Espanha e o mundo em geral, mas a Espanha em particular, porque é um dos países mais afetados por esse vírus, está passando. Ou seja, estamos aqui numa situação muito, muito complicada de total isolamento contra um inimigo que nós não conhecemos. Quer dizer, conhecemos o que é o corona, mas ninguém sabe quem é que está levando esse corona em si, não, né? É verdade. Inclusive, segundo as autoridades espanholas, tem mais de 100 mil pessoas já comprovadamente infectadas, com mais de 9 mil mortos. Caramba. Já, quer dizer, nesse momento. Então, quer dizer, são números bem expressivos do problema que está acontecendo. Eu estava, como eu comentei no início aqui da nossa conversa, né? A gente recebeu a informação aqui de que teve um novo pico de mortes agora, né? Pelo coronavírus. Na verdade, de ontem para hoje, 864 mortes. Desde segunda agora, vocês estão numa quarentena um pouco diferente, mas como é que tudo começou? Vamos contar um pouquinho para eles aqui, para eles entenderem o que é que aconteceu na Espanha. Olha, começou como sempre, com poucos casos. O governo, de certa forma, demorou um pouco a ter uma reação mais drástica, e isso fez com que essa evolução do contágio entre as pessoas, né? A partir do dia 13 de março, saiu um decreto proibindo a saída de casa, mas mantendo ainda algumas estruturas funcionando. E a partir do dia 30 de março, agora, fecharam praticamente o comércio, quer dizer, tudo que existia funcionando, deixando só a parte básica, que seria alimentação e farmácia, quer dizer, pessoal da sanidade, essa parte da sanidade e força de segurança do Estado. Quem estiver trabalhando nessas áreas, quer dizer, tem que ficar em casa. Por exemplo, fábrica, siderurgia, construção civil, tudo não se pode trabalhar. Tudo parado, né? Tudo parado. Os hotéis fechados, o governo né? utiliza o termo a hibernação. O país entrou em hibernação. Essa é a palavra que
eles utilizarem. E o que é que o governo fez, por exemplo, para resguardar os trabalhadores daí? Por exemplo, a turma dos hotéis, né? Os funcionários, que os hotéis estão todos fechados. Exato. Além, quer dizer, eles fez algumas ações, quer dizer, o governo tem algumas leis, uma legislação, por exemplo, hoje é proibido dispensar funcionário. Você pode fazer o que se chama assim, uma dispensa temporal, onde o governo assume parte do seu salário, até um máximo de 70%, para quem ganha um volume de dinheiro razoável, logicamente, como eu digo, 70% do salário de mês não vai ser o que vão pagar. Ele podia receber 7%, que ele ainda ia continuar ajudando muita gente. Com 7% do salário de mês está bom. Mas o fato é que, quer dizer, são ações que o Estado faz para evitar o desemprego, porque, embora ele tenha proibido a dispensa de funcionários nesse momento, no momento que a economia voltar ao normal, muita gente vai perder emprego, porque muitas empresas seguramente não vão conseguir passar essa via cruz que está acontecendo agora, né? Isso são vai medidas de contingência, como acho que vários países estão fazendo nesse mesmo sentido, de manter a carga, o povo trabalhando, vamos dizer assim, embora esteja em casa. É isso. Eu estava lendo também, Cássio, que as pessoas não podem sair na rua mesmo, de verdade, e que funciona porque a polícia está na rua fiscalizando e você paga até uma multa, por exemplo, se você estiver na rua de bobeira sem ter um destino e sem ter um motivo para estar ali. Como é que é isso aí? Porque aí funciona real. A questão é a seguinte, dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, o governo colocou uma multa de entre 600 a 30 mil euros, ou seja, o mínimo é 600 euros, que seria aproximadamente 3 mil reais, ou seja, mais de 3 mil reais, mínimo. De 3 mil a 30 mil euros seriam aproximadamente 150 mil reais. Minha nossa. Essa é a multa. Para quem esteja na rua sem ter justificativa para estar ali. Ou seja, se você não tiver uma justificativa e esteja na rua fazendo alguma atividade, e já houve mais de 10 mil multas nesse sentido já executadas. Ou seja, o negócio é sério mesmo. O negócio é sério, não é brincadeira não. Aqui o pessoal ainda está um pouquinho pela rua, assim, sabe? Estão levando a sério, pelo menos aqui em Natal, só que a gente ainda vê muito movimento de carros, de pessoas, e algumas coisas ainda funcionando, e outros que voltaram a funcionar essa semana. A gente está tendo tantos exemplos, né? A gente estava até falando sobre isso no telefone, né, Cássio? Que a gente está recebendo essa onda como um tsunami, ainda está chegando aqui. E a gente está tendo tantos exemplos do que está acontecendo pelo mundo, podendo tomar como exemplo para não errar e para a gente passar, né, menos sofridos por isso tudo, né? A grande vantagem, eu digo, da América em geral, é que essa onda veio da China, ela veio da China, passou aqui pela Europa e está chegando agora na América. Então, esses exemplos de estados, como, por exemplo, a Espanha, eu não aconselho que ninguém veja como exemplo, porque é um dos piores casos que existe do mundo. Né? Do mundo, quer dizer, o número de mortes em Itália e Espanha são os dois países hoje que estão no pior. Não é um exemplo, mas, por exemplo, Coreia do Sul é um exemplo muito interessante, foi feito muito teste, foi feita uma prevenção, uma certa... anteciparam-se aos fatos. É verdade. A gente tem que preparar um pouco o Brasil e a América Latina em geral, a América do Norte, todos, para essa onda, que essa onda vai chegar. Isso queira ou não queira, a gente não quer, mas ela vai chegar, não existe outra opção. Infelizmente. Então, temos que nos preparar como uma empresa, por exemplo, a Fiat, que é uma empresa de automotiva aqui, uma empresa de fábrica de carro, fez parte adaptou parte da sua produção para a produção de respiradores, desses respiradores que as pessoas precisam, né? Muito legal. Outras empresas também, como a Zara, o Grupo Inditex, fazendo máscaras, fazendo outras atividades que não é a sua principal função, mas tem que se adaptar a esse tipo de situação, prevenindo. No caso, a Espanha já está correndo atrás do prejuízo, mas o Brasil pode se prevenir fazendo isso com uma certa antecedência. Para ser mais leve, mais suave por aqui, né? Mais suave a pancada. O espanhol, o povo da Espanha, já está pensando como que vai se reerguer disso tudo? Vocês já conversam sobre isso? Que eu imagino que você deve ficar o tempo todo em contato via conferência com outras pessoas daí também. Vocês já falam sobre isso? O que é que a gente vai fazer? Porque olha, se isso passar daqui para o meio do ano, a recuperação
é mais fácil. Agora, não se pode aguentar essa situação por muito tempo, ou seja, não existe como conseguir economicamente, ou seja, tanto aqui na Espanha, qualquer outra parte do mundo, você consegue manter esse regime de guerra um certo tempo, mas não consegue manter muito tempo. A esperança é que dentro desse momento, como tem muita cabeça pensante, tentando procurar uma vacina ou um remédio mais eficiente, isso se encontre o quanto antes, porque enquanto estiver nessa situação, é um colapso da parte sanitária, principalmente, né? Aqui na Espanha, por exemplo, foram criados 2 hospitais em recintos. Um é no recinto ferial, que seria mais ou menos o centro de convenção. Colocaram lá 5.000 camas para atender a população. E alguns hotéis, que todos ou quase todos estão fechados, foram readaptados também para digamos, doentes mais leves, que não estão precisando ser entubados, esse tipo de situação, né? Então, existe uma adaptação a essa estrutura para conter essa avalanche de pessoas com esse tipo de problema. Mas vai passar, gente. Isso vai passar, se Deus quiser, muito rápido, se Deus quiser. Você e sua família, Cássio, como é que vocês estão? Vocês estão em casa, de quarentena? De momento, estamos em casa, sem problema, todos com saúde. Aqui, inclusive, na casa, todos os estudantes, temos 49 caso, né, na Casa do Brasil. Nenhum caso, estamos todos bem nesse caso aqui. Vocês têm quantos estudantes agora, no momento? Agora temos 49 estudantes em geral. Alguém foi embora para o seu lugar de origem? Vários. Então, nós temos 120 pessoas, a grande maioria, estamos com 1/3 da população aproximadamente. Entendi. Porque muita gente foi embora, porque a universidade fechou, então para fazer trabalhar estudar pelo computador é muito mais fácil estar em casa do que estar aqui, não tem sentido ficar no outro local. Então, muita gente foi embora, mas aqui ficaram essa turma aqui dos 49 pessoas. E vocês continuam dando assistência para esses jovens que estão aí, né? Total. Porque eles têm alimentação, tem toda a estrutura. Tem que estudar. Não pode ficar... E agora mais ainda porque estão nos quartos, então tem muito tempo para estudar. Não tem problema de tempo, não tem problema de nada. E o Arthur daqui de Natal tá todo bom, tá tudo ok? Ótimo, perfeito. A família com certeza vai saber depois dessa resenha e vai saber que ele tá bem, que vocês estão cuidando direitinho desses jovens. Nenhum caso na Casa do Brasil, mas tem algum caso próximo de você, assim, de algum conhecido, Cássio? Vários conhecidos. Vários. Graças a Deus, até o momento conhecido próximo, não morreu ninguém. Não, e se curaram, estão no processo? Mas com problemas, vários conhecidos. Mas vai ficar tudo bem, Cássio, tenho certeza. É a certeza que eu tenho dessa história toda. E daqui a pouco você está aqui em Natal, visitando a gente, revendo todo mundo. Vou visitar vocês agora no nosso verão e no inverno da gente. Ai, que coisa boa. E quando eu for à Espanha, Madrid, eu vou conhecer a Casa do Brasil pessoalmente. Vem aqui que é nossa convidada. Muito obrigada. Estou muito feliz que você participou com a gente. Obrigada por dispor um pouquinho do seu tempo, viu? Um beijão para você, para sua família, para todos os alunos da Casa do Brasil. E fiquem bem, hein, galera? Estamos juntos. Beijo para vocês todos também. Beijo, Cássio, querido. Obrigada. Caramba, gente. Que loucura isso tudo. E que incrível também, ao mesmo tempo, isso tudo que a gente está vivendo, nos trazer para tão perto de gente que está tão longe, né? Olha o Cássio, lá na Espanha. Quando é que eu ia imaginar que eu ia fazer uma entrevista com o Cássio, que é diretor da Casa do Brasil na Espanha, em Madrid, e aqui juntinho com você de Natal, ele que é daqui, que é nosso, um orgulho da nossa terra, venceu na vida, partiu para lá, muito jovem, vocês viram aí, há mais de 30 anos, e conquistou um espaço bacana. E depois que isso tudo passar, você de casa também vai ter muitas oportunidades, assim como a que o Cássio teve, viu? Deixa eu mandar um beijo pro nosso senador, Zé Agripino Maia. Beijo, que me colocou em contato aí com o Cássio, para a dona Anitta, que sempre nos assiste também, para essa família querida que está sempre de olho aqui no nosso programa e cuidando de tudo, viu, queridos? Obrigada, tá? Vou pro intervalo rapidinho, quando eu voltar tem receitinha de ovo de Páscoa vegano. Fica aí que eu volto já.